1927. O título original é Al-Asif, sendo Asif a palavra usada pelos árabes para designar o som noturno, produzido por insetos, que supostamente seria o uivo dos demônios. A referência para esse nome vem da novela A História do Califa Vathek, escrita em francês pelo aristocrata inglês William Beckford, 1760 a 1844, e publicada em 1782. Em 1786, Samuel Henley traduziu a história para o inglês e adicionou diversas notas. Em carta para Clark Alston Smith, Lovecraft diz que retirou o termo Asif dessas notas. A tradução de Herbert Greendish também afirma que o nome era uma referência ao som de insetos noturnos. Há um trecho da história que diz o seguinte: os bons muçulmanos imaginaram ouvir o sombrio zumbido dos insetos noturnos que anunciam a desgraça e suplicaram a Vathek que cuidasse de sua sagrada pessoa. Vathek era uma das histórias favoritas de Lovecraft, por sua inspiração orientalista nas Mil e Uma Noites e pelo estilo gótico da narrativa. Outro grande nome da literatura, o argentino Jorge Luis Borges, também tinha a novela em alta conta e escreveu 2 famosos prólogos para o texto. No segundo deles, publicado em 1984, ele diz que o inferno descrito em Vathek é, abre aspas, o primeiro inferno realmente atroz da literatura. Já em relação ao nome Asif, este pequeno ensaio compõe uma carta de Lovecraft endereçada ao amigo Clark Ashton Smith na missiva de 1927. A primeira publicação do ensaio se deu em 1938, editada como um panfleto pela Rebel Press. Composto por Abdul al-Zahed, um poeta louco de Sanaá, no Iêmen, cidade que teria florescido durante o período do Califado Omíada, por volta de 700 d.C., al-Zahed visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis e passou 10 anos sozinho no grande deserto ao sul da Arábia. O Roba el-Khalidiyed, ou Espaço Vazio dos Antigos, e Danaá, ou Deserto Carmim dos Árabes Modernos, que é conhecido por ser habitado por maléficos espíritos protetores e monstros da morte. Desse deserto, muitas maravilhas estranhas e inacreditáveis são contadas por aqueles que fingem tê-lo penetrado. Em seus últimos anos, al-Zahed residiu em Damasco, onde o Necronomicon, Al-Asif, foi escrito, e de sua morte ou desaparecimento em 738 d.C. Muitas coisas terríveis e conflitantes são ditas, diz Ebn Khalikan, biógrafo do século XII, que ele teria sido dominado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado horrivelmente diante de um grande número de testemunhas congeladas de pavor. De sua loucura muito se conta. Ele dizia ter visto a fabulosa Irem, a cidade dos pilares, tendo encontrado sob as ruínas de certa cidade inominável do deserto os chocantes registros e segredos de uma raça mais antiga que a humanidade. Ele era apenas um muçulmano diferente que adorava entidades desconhecidas, as quais denominava Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950 d.C., o Asif, que obtivera uma circulação considerável, embora supersticiosa entre os filósofos da época, foi traduzido secretamente para o grego por Theodoros Piletas, de Constantinopla, sob o título de Necronomicon. Por um século,
A obra impelira certos experimentadores a provas terríveis, até ser suprimida e queimada pelo patriarca Miguel. Depois disso, ouviu-se dela apenas furtivamente, mas em 1228, Olaus Wormius fez uma tradução para o latim na Idade Média tardia, e o texto latino foi impresso 2 vezes, uma no século XV em letras góticas, evidentemente na Alemanha, e outra no século XVII, provavelmente na Espanha. Ambas as edições sem marca de identificação, e com suas épocas e locais de impressão percebíveis apenas pelas evidências tipográficas internas. A obra, na versão latina e na grega, foi banida pelo Papa Gregório IX em 1232, logo após a tradução para o latim, que chamara sua atenção. O original árabe foi perdido no início da época de Wormius, conforme indicado por uma nota de seu prefaciador, e nenhum sinal da cópia grega, que foi impressa na Itália entre 1500 e 1550, foi reportado desde o incêndio ocorrido na biblioteca de um certo homem em Salem, no ano de 1692. Uma tradução inglesa feita pelo Dr. Dee nunca foi impressa e figura apenas em fragmentos resgatados do manuscrito original. Dos textos latinos, atualmente há um, do século XV, que se sabe estar trancado no Museu Britânico, enquanto outro, do século XVII, se encontra na Biblioteca Nacional em Paris. Uma edição do século XVII pode ser encontrada na Biblioteca de Widener, em Harvard, e outra na Biblioteca da Universidade Miskatonic, em Aachen. A outra ainda na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Numerosas outras cópias provavelmente resistem em segredo, e há um rumor persistente de que uma cópia do século XV faz parte da coleção de um famoso milionário norte-americano. Um rumor ainda mais vago acredita a preservação de um texto grego do século XVI à família Pickman, de Salem, mas, se este foi preservado, esvaiu-se com o artista R.U. Pickman, que desapareceu no início de 1926. O livro é rigidamente proibido pelas autoridades da maioria dos países e por todas as vertentes eclesiásticas organizadas. A leitura conduz a consequências terríveis. Foi a partir dos rumores sobre esse livro, conhecido por uma parcela relativamente pequena do público geral, que se diz que R.W. Chambers derivou a ideia de sua primeira novela, O Rei Amarelo. Rei Amarelo é um texto que compõe uma coletânea homônima de contos escritos por Robert W. Chambers de 1865 a 1933, publicada pela primeira vez em 1894. Os 4 primeiros contos do livro são ligados por uma espécie de peça de teatro, chamada justamente O Rei Amarelo, que transforma radicalmente a vida de quem a lê. Em seu ensaio, O Horror Sobrenatural em Literatura, Lovecraft é bastante elogioso ao livro de Chambers, afirmando que a obra atinge, abre aspas, atinge alturas notáveis de medo cósmico, fecha aspas. Cronologia. Al-Azif foi escrito por volta de 730 d.C., em Damasco, por Abdul al-Zahed. Traduzido para o grego em 950 d.C., como Necronomicon, por Theodorus Piletas. Queimado pelo patriarca Miguel em 1050, isto é, o texto grego. O texto árabe se perde. Olaus traduz do grego para o latim
em 1228. 1232, as edições em latim e grego são proibidas pelo Papa Gregório IX. Por volta de 1400, a edição impressa em letra gótica na Alemanha. Por volta de 1500, texto grego impresso na Itália. Por volta de 1600, a reimpressão espanhola do texto latino. Em novembro de 1927, Lovecraft escreve outra carta para Smith, em que trata novamente do Necronomicon, contando a história acima relatada. Abre aspas. Não tive chance de produzir novo material neste outono, além das notas de classificação e sinopse para alguns contos monstruosos que estão por vir. Em particular, tracei alguns dados sobre o celebrado e indizível Necronomicon do árabe louco Abdul al-Zahed. Parece que essa blasfêmia chocante foi produzida por um nativo em Sanaá, no Iêmen, que floresceu por volta do ano de 700 d.C. e fez muitas peregrinações misteriosas para as ruínas babilônicas, às catacumbas de Mênfis e às vastidões assombradas por demônios e intocadas pelo homem dos grandes desertos ao sul da Arábia.